dois jovens pugilistas entram para o submundo das lutas ilegais de boxe. Um deles luta para tirar a família da miséria e pagar as dívidas do pai. O outro quer melhorar de vida. Ambos se enfrentam em uma batalha que ameaça destruir suas vidas. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Gladiator, o desafio de 1992. E vamos para mais um resumo. O filme abre com Tommy Riley, um estudante do ensino médio que, por obra do destino, ou melhor, das dívidas do pai, é forçado a se mudar para um bairro onde as gangues ditam as regras. No primeiro dia na nova escola, ele já percebeu que a vida ali não seria fácil. Um grupo de adolescentes locais decide testá-lo, exigindo que ele ceda seu lugar na sala. Educado, ele aceita uma, duas, três vezes, mas na quarta, chega ao limite, se recusa. Resultado? Um convite nada amigável para uma briga no recreio. Quando o intervalo chega, os valentões mantêm a palavra e aparecem, agora reforçados por mais amigos. Mas antes que Tommy precise descobrir quantos dentes pode perder numa única tarde, outra gangue aparece e estraga a festa. Brigas entre grupos rivais são tão comuns na escola quanto prova surpresa. E naquele dia, os líderes das duas gangues duelaram com armas afiadas no meio do pátio. O desfecho? Professores interrompendo a luta antes que haja um vencedor. Não que isso seja um problema, ninguém ali parece muito interessado em um desfecho justo. Se sobreviver à escola já não fosse um desafio suficiente, Tommy ainda tem problemas em casa. Seu pai, um apostador compulsivo, coleciona dívidas. O resultado? Dois cobradores de dívidas batem a porta de Tommy, armados e com um único aviso: ou o pai paga o que deve em 2 semanas, ou as visitas deixaram de ser apenas amistosas. Mais tarde, naquela mesma noite, o pai de Tommy finalmente dá as caras. Em um raro momento de preocupação paterna, pergunta como foi o primeiro dia do filho na escola. Tommy finge que tudo está bem, mas o homem não se deixa enganar tão facilmente. Pressionado, Tommy conta sobre os cobradores, e o pai reage com algo entre culpa e resignação. Ele jura que vai resolver tudo, e menciona um novo emprego em uma cidade próspera. O plano? Sair do buraco antes que o buraco o engula. Enquanto isso, Tommy decide que já é adulto o suficiente para resolver seus próprios problemas, ou pelo menos para não depender do pai, que vive se afundando em dívidas. Para ajudar nas finanças, consegue um emprego lavando pratos em um restaurante local, administrado pelos pais de um colega da escola. Um trabalho simples, tranquilo, até que os encrenqueiros da escola decidem aparecer. Ao vê-lo ali, de avental e esponja na mão, eles não perdem a chance de provocar. Tommy tenta ignorar, porque sabe que discutir com idiotas é dar a eles o que eles querem. Mas a paciência tem limite, e o dele chega quando um dos valentões o empurra no chão e transforma a cena em um show de humilhação gratuita. O que eles não esperavam é que Tommy soubesse revidar. Em questão de segundos, 2 deles já estavam no chão. Antes que o terceiro tenha a chance de reagir, um homem idoso interrompe a briga. Esse senhor, que mais tarde se revela ser Jack, um promotor de lutas clandestinas, observa a cena. Ele gosta do que vê e faz uma oferta: $600 para Tommy entrar no ringue. Tommy, que pode estar desesperado, mas não é idiota, pede $1.250. Depois de uma negociação que mais parece um leilão improvisado, Jack aceita. Negócio fechado, selado com um aperto de mão e testemunho por Dal, filha do dono do restaurante. Na noite seguinte, Tommy chega ao local da luta e é apresentado a Noah, seu treinador, ou como ele mesmo se define, o cara que vai tentar evitar que Tommy morra no ringue. Noah já deixa claro que ali não existe jogo limpo, especialmente contra a Morte Negra, um lutador famoso por trapacear e sair impune. Como se a noite já não estivesse ruim o suficiente, Tommy ainda encontra Romano, seu colega de escola, que lhe dá um conselho gratuito: proteja a mão direita, porque Morte Negra não hesitará em destruí-lo. No ringue, Tommy encara a realidade. O público grita o nome de Morte Negra. As apostas estão todas com ele. A luta começa e sem surpresas. Morte Negra já parte para a trapaça. Uma cotovelada na têmpora faz Tommy ver estrelas e abrir um corte. Logo depois, um golpe na virilha dobra Tommy ao meio. O árbitro, inútil, fingindo que não viu nada. Depois de uma batalha arrastada, Morte Negra começa a sentir o peso da própria truculência. Tommy, vendo a brecha, descarrega uma sequência de socos que manda o oponente para o chão. O improvável acontece. Tommy vence. A plateia, os apostadores e os investidores ficam em choque. Mas, como o dinheiro não tem lealdade, o susto logo dá lugar aos aplausos quando percebe que o azarão virou um novo queridinho do ringue. No dia seguinte, Tommy recebe um chamado para encontrar o chefão das lutas, Sr. Har. Supostamente é apenas para receber o pagamento, mas claro que não seria tão simples. Em vez de só entregar os $1.250 combinados, Har tenta seduzir Tommy com elogios e uma oferta tentadora: lutar sob sua tutela. Tommy recusa sem pensar 2 vezes. Ele quer dinheiro, não um contrato vitalício no submundo. Mais tarde, ele encontra Dal. Ela não esconde a decepção ao saber que Tommy agora faz parte do circo de lutas ilegais, mas quando descobre que foi só uma única vez e que ele não tem a intenção de seguir carreira nisso, seu alívio é visível, ou pelo menos por enquanto. Só que Tommy não sabe que o dia ainda vai piorar
chorar e muito. Jack arma um novo encontro entre ele e Roy naquela tarde. Conversa vai, conversa vem, até que Roy larga a bomba. Os cobradores de dívidas que apareceram na casa de Tommy trabalhavam para ele. E a cereja do bolo? O pai de Tommy teve uma recaída no jogo e agora deve absurdos $15 mil. Horn, sempre o negociador, oferece uma saída simples. Tommy luta para ele por mais algumas noites e a dívida desaparece. Um acordo justo, se você ignorar o fato de que Tommy nunca quis fazer parte do jogo. Mas, diante de uma escolha que não existe, ele aceita. Depois da reunião com Horn, Tommy volta para casa, mas no caminho se depara com uma cena nada agradável. Seu colega de escola, Lincoln, sendo espancado por membros de uma gangue. Mesmo em desvantagem numérica, Tommy decide que não vai simplesmente assistir. Ele entra na briga. Má ideia. Os agressores são muitos e logo fica claro que lutar seria burrice. Tommy e Lincoln fazem a única coisa sensata, correm, mas a gangue não está disposta a deixar barato e os persegue pelas ruas. Depois de uma fuga digna de Hollywood, eles finalmente escapam. Ofegante, os dois param para conversar. É aí que Tommy descobre que Lincoln, apesar da idade, já é casado e tem filhos para sustentar. Como não existe muitas opções honestas para quem precisa do dinheiro rápido, ele recorreu ao boxe legal, um caminho perigosamente parecido com o de Tommy. Mais tarde, naquela noite, Tommy vai assistir a luta de Lincoln. No começo, a coisa não parecia boa. Seu amigo enfrentava um oponente muito maior e está tomando uma surra. Mas Lincoln, mostrando que não está ali para brincar, vira o jogo e sai vitorioso. Tommy, intrigado com toda essa engrenagem suja, resolve perguntar a Noah sobre Horn. A resposta? Horn não é apenas um empresário qualquer, ele já foi um campeão mundial dos pesos pesados. Perdeu apenas uma vez na carreira, e quando teve a chance, não apenas venceu a revanche, mas destruiu o adversário, encerrando a carreira dele para sempre. Mas nem toda lenda dura para sempre. Horn teve que se aposentar por conta de uma lesão na perna. Passou por cirurgias, tentou se recuperar, mas quando finalmente estava pronto para voltar, seu tempo já tinha passado. Sem chances de brilhar no ringue novamente, encontrou um jeito mais seguro e lucrativo de continuar no jogo, promovendo lutas e ganhando dinheiro com o sangue dos outros. Dias se passam desde a última visita de Dal à casa de Tommy. Durante um dos treinos, ele finalmente o confronta sobre sua ausência na escola. Tommy, sem muitas opções, resolve abrir o jogo, conta sobre os problemas financeiros da família e como acabou voltando para as lutas clandestinas. Para sua surpresa, Dal não o julga, pelo contrário, entende sua situação. A conexão entre os dois só cresce. A verdade é que, estranhamente, a vida de Tommy parece estar melhorando. Dal agora faz parte do seu dia a dia. O romance entre eles floresce e no ringue, ele constrói laços de amizade com Romano e Lincoln. Treinos diários, piadas entre rounds, uma rotina quase normal. Mas normalidade nesse mundo nunca dura muito. Numa noite que deveria ser apenas mais uma luta, a tragédia atinge Romano. Seu adversário, Shortcut, um boxeador medíocre, claramente inferior. Desde o início, Romano domina, deixando claro que está a quilômetros de distâncias em habilidade. Mas então vem um golpe baixo e não de um soco. No quinto round, Shortcut apela, passa um líquido suspeito nas luvas e, num movimento calculado, agarra o pescoço de Romano, forçando a inalar a substância. O efeito é instantâneo, a visão de Romano embaça e os reflexos falham. A luta vira um massacre. Shortcut, sem qualquer resquício de honra, aproveita a vantagem e ataca impiedosamente. Romano sangra, mal consegue se defender, mas os golpes continuam. Tommy, assistindo tudo do lado de fora, sente o estômago revirar. O juiz, uma piada ambulante, fingindo que nada está acontecendo. Tommy, sem pensar duas vezes, se ninguém vai acabar com aquela barbaridade, ele mesmo fará. Sem hesitar, corre até o sino e bate com força. Fim da luta. Romano desabou no canto do ringue, imóvel, e até Shortcut fingiram que não viram o óbvio. Aquilo não era uma luta, era uma execução. De volta para casa, Tommy recebe uma ligação do pai. Talvez, só talvez, ele esperasse algumas palavras de conforto, uma tentativa de apoio, mas não. O homem, alheio a tudo, liga apenas para saber se está tudo bem, como se Tommy tivesse acabado de voltar da escola e não de assistir seu amigo ser espancado até a morte. Para piorar, menciona que adiou a volta para casa, assuntos inacabados como sempre. No dia seguinte, Tommy vai ao hospital. A esperança de ver Romano melhor dura pouco. Os médicos são diretos, morte cerebral, o tipo de notícia que mata um pouco de quem a recebe também. Mas Tommy não tem tempo para lamentações, não enquanto Shortcut ainda respirar. O destino faz sua parte e coloca os dois frente a frente no ringue. Mas agora, Tommy não é mais o mesmo. Ele conhece a jogada suja de Shortcut e desta vez está preparado. Shortcut tenta repetir o truque. Tommy vê, antecede, reage. Um golpe seco na virilha dobra Shortcut no meio. O público sente a dor só de assistir. E antes que o sujeito tenha tempo de se recuperar, Tommy o transforma em um saco de pancadas ambulante. Um soco atrás do outro, sem espaços para fôlego. Primeiro round, fim de luta, vitória esmagadora. Com a perda de Romano, Lincoln era o único amigo que restava para Tommy, mas a sorte não estava do lado dele. Durante um treino, Lincoln simplesmente desabou no chão, sem aviso, sem motivo aparente. O diagnóstico veio depois, uma lesão grave na cabeça, provavelmente de um
uma luta anterior. Os médicos foram direto. Se ele quisesse manter o cérebro funcionando, precisaria ficar longe do boxe por pelo menos 60 dias. Óbvio que Horn tinha outros planos. Naquela noite, Tommy percebeu algo estranho. Seu adversário programado estava no ringue, lutando contra outro boxeador. Algo estava errado. Ele foi até Horn para pedir explicações. Ele recebeu uma resposta que fez seu estômago revirar. Seu novo oponente era Lincoln. E a cereja do bolo? Lincoln aceitou sem hesitar. Tommy ficou furioso. Lincoln estava em péssimas condições. Qualquer golpe errado poderia acabar com ele. Mas para Lincoln, essa era a chance de vida. Se vencesse, Horn prometeu promovê-lo ao nível profissional. O problema? Tommy sabia que Horn não era exatamente um homem de palavra. Tommy tentou argumentar, implorar, convencer Horn a cancelar a luta. Mas nada feito. Horn já havia decidido. E naquele mundo, dinheiro sempre fala mais alto que vidas. Os dias passaram e o embate entre Tommy e Lincoln se tornou um dos mais esperados do circuito clandestino. A plateia via um grande duelo. Tommy via um desastre anunciado. Apesar de toda a experiência em torno da luta, Tommy não estava nem um pouco animado. Lincoln, por outro lado, parecia uma criança prestes a abrir um presente de Natal. Para piorar, Dow estava assistindo, o que isso aumentava a pressão. O sino toca e Lincoln avança como se sua vida dependesse disso. Uma enxurrada de golpes, rápidos e certeiros. Tommy nem tentava revidar, ficava na defensiva, aceitando soco sem reagir, até ser derrubado. A plateia começava a perder a paciência. Horn, que vê dinheiro e não pessoas, fica furioso. Lincoln, confuso e irritado, dobra a agressividade. Horn, sempre jogando sujo, resolve intervir. Se Tommy não lutar direito, Dow pode sofrer as consequências. A ameaça funciona, pelo menos parcialmente. Tommy ainda se recusa a acertar a cabeça de Lincoln. Um único golpe e o cara pode cair para nunca mais levantar. Em vez disso, mira apenas no corpo, o suficiente para manter a luta interessante, sem causar danos irreversíveis. Mas Lincoln não vê as coisas assim. Para ele, essa luta é tudo. Tommy tenta argumentar, mostrando que Horn só se importa com dinheiro e não liga se um deles acabar morto. Não adianta. Lincoln não quer ouvir, ele só quer vencer. Tommy percebeu que convencer Lincoln era perda de tempo. Então, se a luta tinha que acontecer, que fosse rápida. Lincoln, empolgado com a ideia de impressionar Horn e garantir seu futuro no boxing, foi com tudo. Mas, para a surpresa de Tommy, ele finalmente teve um momento de iluminação. Percebeu que estava lutando por algo que não valia a pena. O resultado? Encerramento antecipado da luta. O público não gostou. A frustração do promotor rapidamente se transformou em fúria. Ele invadiu o ringue, gritando para Lincoln continuar. Mas Lincoln, agora com a dignidade restaurada, recusou. E não só isso, anunciou que estava fora, demissão ao vivo, sem aviso prévio. Horn não aceitou bem a notícia e, em vez de um discurso motivacional, optou por um golpe brutal na cabeça de Lincoln, jogando para fora do ringue inconsciente. Foi a gota d'água para Tommy. Ele já sabia que Horn era um canalha, mas agora tinha a confirmação de que o homem não poderia sair impune. Sem hesitar, subiu no ringue e lançou um desafio, um duelo imediato. Se Tommy vencesse, a dívida do pai seria quitada. Se perdesse, estaria preso ao submundo de Horn para sempre. Horn aceitou o desafio, mas com uma condição: nada de luvas. Sem problemas. Tommy já sabia que essa luta não seria sobre técnica, mas sim sobre sobrevivência. No começo, Horn mostrou porque já foi campeão. Dominou o ringue, brincou com Tommy como um gato brinca com um rato, e ainda teve tempo de ridicularizá-lo. O público adorou, mas Horn cometeu um erro clássico dos arrogantes, subestimou o adversário. Tommy não era só jovem, era esperto. Ele entendeu rápido os pontos fracos de Horn e bolou um plano. Deixou que o ex-campeão acertasse alguns golpes na cabeça, o suficiente para convencê-lo de que tinha tudo sob controle. Foi só um truque. No momento certo, Tommy revertou a situação e quebrou um dos dedos de Horn. O jogo virou. Para piorar a situação do adversário, Tommy começou a provocá-lo. Imitação, sarcasmo, o pacote completo. Ele queria Horn furioso, descontrolado. Funcionou. A raiva tornou Horn previsível, e previsível era exatamente o que Tommy precisava. Ainda assim, Tommy queria uma vantagem final, então decidiu apelar para o teatro. Fingiu que seu braço direito estava quebrado. Horn, acreditando que estava prestes a encerrar a luta com facilidade, baixou a guarda. Tommy sorriu. O golpe final estava vindo. No momento exato, Tommy disparou um soco seco no rosto de Horn. O ex-campeão vacilou. Foi um sinal para Tommy soltar uma tempestade de 13 golpes consecutivos, rápidos e implacáveis. Quando o último acertou o alvo, Horn já estava no chão e lá ficou, inconsciente. A plateia ficou em silêncio por um segundo, depois explodiu em gritos. Mas Tommy não se importava com os espectadores nem com a luta. Só uma coisa importava: ele e seu pai estavam finalmente livres da dívida. O fim não poderia ser melhor. Tommy, Lincoln e Dow celebrando, Horn apagado no chão. E um aviso silencioso para qualquer um que pensasse em usá-lo de novo: nunca subestime alguém que luta como se não tivesse nada a perder. Gladiator, o desafio, foi duramente criticado pela crítica especializada, conquistando apenas 31% de aprovação. Por outro lado, o público teve uma recepção bem mais positiva, registrando surpreendente 69%. O filme entrega bem a fórmula clássica do drama esportivo, combinando lutas intensas com uma história de superação.
Um dos pontos positivos é a ambientação urbana crua, que dá um tom mais realista à jornada do protagonista. Além disso, o filme acerta em construir personagens carismáticos, especialmente Tommy Riley, vivido por James Marshall, e o durão mais cativante Cuba Gooding Jr. Como ponto negativo, a trama segue um roteiro previsível, sem grandes reviravoltas, e os vilões são quase caricaturas, o que tira parte do impacto dramático. Uma curiosidade interessante é que Brian Denny, que interpreta o implacável promotor de lutas, já foi boxeador amador na vida real. No geral, o filme é uma boa pedida para quem gosta de histórias de lutas com emoção, mas sem grandes surpresas. Dito isso, minha nota para Gladiator, o desafio, é 7 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.